Ei, minha gente de Porto Seguro, aqui estamos mais uma vez para continuar abordando o principal tema político, se duvidar, da Bahia nas últimas semanas, pois após o fim do segundo turno em Camaçari, Porto Seguro aqui na Bahia tem ganhado muita audiência política por causa dessa questão, desse recurso em que a coligação da deputada Cláudia Oliveira entrou após aquele revés no TRE. Como anda o otimismo de ambos os grupos? Eu quero dizer a vocês que as reações no direct, em nosso WhatsApp, têm sido curiosas, porque ambos os grupos, oposição e situação, principalmente a situação, está com um otimismo lá em cima. Janistas de carteirinha, de datas e longas datas, e janistas, apoiadores que chegaram recentemente ao grupo através dessa gestão atual, estão confiantes de que vão vencer novamente essa guerra jurídica, agora no TSE, e que vão provar que Jânio é o maior líder político, segundo eles, aqui no extremo sul da Bahia. Do outro lado, o otimismo da oposição também segue firme, inclusive com fontes que o Escute também tem na capital do país. Temos entrado em contato com algumas pessoas influentes lá na capital do país, em Brasília, e eles dizem que movimentações da oposição têm surtido efeito e pode talvez ter sido isso que fez o prefeito Jânio Natal procurar um dos maiores advogados do país, que foi o José Eduardo Cardoso, através do PL, vale frisar. O que pode acontecer com um possível revés de ambos os grupos? Vamos lá. Vamos supor que o TSE acate o recurso da coligação da deputada Cláudia Oliveira e entregue a prefeitura ao presidente da Câmara e tenhamos novas eleições na terra-mãe do Brasil. Como se comportar o prefeito Jânio Natal? Ele é prefeito até 31 de dezembro. Será que até 31 de dezembro pode acontecer? Porque se chegar em 1º de janeiro, já não será mais ele. Então, a articulação não é a mesma, não é o mesmo tato da experiência de Jânio que estará à frente. Então, quem pode ser o nome que representará o time de Jânio Natal? Para alguns, dizem que a chapa caindo, o vice-prefeito Paulinho Toatoa não poderia se candidatar. Parente de primeiro grau, a exemplo de Jânio Natal Júnior, que hoje pré-candidato a deputado estadual, a equipe jogando duro com ele em relação a esse processo, não poderia também por ser filho. Então, assim, nomes como Paulinho, como Jânio Natal Júnior, como a primeira-dama, Dona Cristiane, não podendo concorrer, qual é o nome de Jânio para essa disputa, caso ela ocorra? Há quem diga que ele pode buscar fora. Dentro do grupo tem a Ariana, ligadíssima ao PL Nacional, através do presidente da legenda nacional, que é o Valdemar Costa Neto, através da ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro. A Ariana pode sim ser o nome do grupo de Jânio. Há quem diga, alguns janistas falam no ex-prefeito Ubaldino Júnior, que pode ser o nome que represente o grupo de Jânio. Mas estamos aqui falando de possíveis nomes, e se o otimismo que der certo continuar fervendo no grupo de Jânio, com qualquer nome que seja, como rebater, como contra-atacar? Janistas dizem que as contas, as famosas contas de Cláudia Oliveira, podem descer para a Câmara atual de vereadores de Porto Seguro ou até a nova Câmara. Jânio Natal se reuniu antes de ontem com 16 edis, futuros edis da próxima legislatura, exceto o vereador Bolinha, em sua residência, e só Deus sabe o papo, né, o teor da reunião, mas há quem diga que as contas de Cláudia Oliveira vão ser o motivo, a arma principal do contra-ataque. Já pensou se essas contas dessem, se essas contas forem reprovadas e a nova eleição não ter justamente os dois principais atores da atualidade?
Tem como imaginar uma eleição sem Jânio, sem Cláudia Oliveira? Quem seria o nome da oposição caso isso acontecesse? Houvesse a reprovação das contas de Cláudia Oliveira. Falamos alguns nomes aqui que Jânio poderia utilizar, mas e Cláudia? Quem seria o nome? Conversando com algumas pessoas, a gente até sugeriu Larissa Oliveira, né, que é presidente do PSD Jovem da Bahia, mas me disseram que Larissa tem o seu título em Eunápolis, não em Porto Seguro. Que nome poderia representar esse campo? Muitos dizem que uma eleição como essa tem cara de Fla-Flu, de Bavi, um contra o outro. Então, assim, será uma pré-eleição de 2026? Porque alguns apaixonados do lado de Cláudia dizem que até Lula vai desembarcar em Porto Seguro para essa nova eleição. Ministros, senadores, deputados. Será um grande embate. Falamos agora há pouco sobre o 1º de janeiro, caso Jânio não fique, em 31 de dezembro ele exerce seu mandato em seu último dia, e de 1º em diante, caso isso seja resolvido até lá, Dilma já assumiria, ou o novo presidente da Câmara assumiria a prefeitura por 6 meses. Mas se demorar essa resolução do TSE, Jânio assume e segue o barco. Eleições para o próximo biênio na Câmara Municipal de Porto Seguro está para acontecer. E com o TSE, digamos assim, referendando que haverá novas eleições em Porto Seguro, as articulações em torno da presidência vão chacoalhar e muito. Hoje Dilma está tranquilo nas suas articulações para exercer mais um mandato. Há quem diga até que ele tem sido já um nome de consenso lá entre os pares, inclusive dos que jantaram na casa do prefeito na última terça-feira, antes de ontem. Mais uma situação como essa, tudo segue em seu curso normal? Porque são 6 meses à frente de um município, de uma máquina pública, em que arrecada mais de 1 bilhão por ano. Podemos dizer na matemática exata, que vai gerir 500 milhões de reais no mínimo. As articulações vão seguir o curso normal, pode haver um novo nome, nós não sabemos, mas é um dado interessante em que vamos sim conversar de maneira discreta, que nós estamos mantendo nossa descrição com as fontes, isso é importantíssimo para que possamos passar para vocês com credibilidade e com a nossa marca principal, que é a imparcialidade. Viu? Portanto, amigos, eu quero aqui dizer a vocês que nós vamos continuar em cima desse tema, que é um tema de interesse para nosso município. Nós tratamos o segmento político aqui com muita seriedade, com muita imparcialidade. Nós estamos narrando fatos desse assunto importantíssimo para a nossa cidade. Algumas pessoas, alguns adeptos e apoiadores do prefeito falam: olha, poxa, você está ali falando coisa que favorece a oposição. Não favorecemos ninguém. Quem lê os nossos artigos, quem assiste os nossos vídeos de forma integral, constatam que nós falamos com seriedade e com imparcialidade. Inclusive, nessa nossa característica tem abrido portas, muitos jornalistas locais e regionais nos ligando, personalidades de Porto Seguro entrando em contato em nosso WhatsApp para elogiar o nosso trabalho, porque eles estão vendo que nós agimos com a imparcialidade, e isso fez com que chegasse em veículos de comunicação fora da nossa cidade, na capital do estado, e isso deixa a gente muito feliz, viu? Deixa a gente muito contente e orgulhoso. Então, assim, o Escute iniciou com esses pés no chão, permaneceu e vai ser sempre um veículo de comunicação imparcial e humilde para que a opinião pública continue nos vendo com credibilidade. Então, assim, agradeço mais uma vez a todos vocês que comentam, que compartilham, que curtem e que continuem, viu? Estamos abertos em nosso direct, em nosso WhatsApp, para que vocês elogiem, critiquem, nos dê sugestões. Muito obrigado por tudo isso. Não vamos deixar de falar do assunto até que o TSE dê o seu veredito, a sua resposta, ok? Aguardem. Escute!